Que agradeço o convite da igreja. Fico feliz de estar aqui com vocês. É motivo de alegria para mim. E rever o Paulo, a família, que são queridos nossos já há tempo, nos traz alegria, nos traz, assim, muito prazer. Sou pastor na Igreja Presbiteriana de Praia Grande. Nossa igreja, o ano que vem, estará completando 25 anos de organizada. Eu já estou lá há 28 anos. Eu não sei como é que eles aguentam, mas eu continuo lá. Lá há 28 anos. Fui para lá quando era congregação ainda em 85. Era um pequeno grupo, umas 20 e poucas pessoas. E o Senhor foi abençoando. E depois eu não era pastor, eu era apenas... Não era nem presbítero. Eu fui para lá porque eu morava em São Vicente e a igreja de Santos entendeu que por eu morar em São Vicente seria mais mão para ir para a Praia Grande, então me pediram. Eu, apesar de conhecer o Evangelho há pouco tempo, naquele contexto, fui para a Praia Grande e fiquei lá. Em 89, o reverendo Luiz Roberto assumiu a igreja, então já organizada, ele organizou a igreja, foi para lá, e continuei na igreja, aí então já eleito presbítero, continuei atuando lá, e fiquei. A vocação só veio em 1991, então fui para o seminário e me formei em 96, e nesse período o reverendo Luiz Roberto estava saindo para fazer doutorado lá nos Estados Unidos. E a igreja me pediu para ficar, então, somando tudo, eu estou como pastor lá, esse é meu 16º ano, como presbítero e desde congregação já são 28 anos, então a gente está por lá trabalhando e servindo a Deus. É uma alegria grande, é uma experiência diferente. Você vê hoje os moços que atuam lá, nós vimos crianças chegando lá, então é uma experiência diferente você ver assim a igreja ir crescendo. Mas Deus é misericordioso e apesar de nós, o trabalho continua e vai crescendo. Mas é uma igreja que tem muito amor pela família do Paulo, família do casal que passou por nós lá há algum tempo e foi uma passagem muito boa e até hoje a gente tem esse contato bom. Então é uma alegria a gente estar aqui com eles e participando desse momento que também a igreja comemora 50 anos, né? Uma data bonita, e o nosso desejo é que Deus abençoe ricamente esta igreja, que o Senhor esteja abençoando a vida da liderança da igreja, do conselho da igreja, do reverendo Paulo que está aqui atualmente à frente. Eu gostaria de deixar com os irmãos uma palavra, até com respeito à igreja, né? E tomei aqui como base uma igreja do Novo Testamento, a igreja de Tessalônica. Os irmãos podem abrir na carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 1. É uma igreja que sempre me chama a atenção. Uma igreja que se destaca por muitas coisas no contexto em que ela viveu, no contexto em que Paulo cuidou. A partir do capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia.
porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos mais uma vez dirigir uma oração ao Senhor. Nosso Deus e Pai, por favor, Senhor, fala conosco. Incomoda o nosso coração a não somente ouvir a Tua palavra, mas praticá-la, meditar nela, considerá-la, Senhor. Fala, Senhor, ao coração de cada um de nós, porque só o Teu Espírito Santo é que chega ao nosso íntimo. A nossa voz chega tão somente aos ouvidos, mas é o Senhor que fala ao coração do homem, de modo que ele seja transformado, de modo que este seja confrontado e que mudanças também venham a acontecer. Fala isto, Pai, fala ao nosso coração. Precisamos ouvir a Tua voz. E rogamos estas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo fundou muitas igrejas, e conforme as cartas, cada uma dessas igrejas possuía características que eram particulares delas, características pessoais. Quando você lê a carta aos Gálatas, por exemplo, ela se destaca, é interessante, pela inconstância da fé que de repente se deparou naquela igreja. Ali Paulo fala que eles deveriam retornar à graça, eles estavam se apegando novamente à lei. Necessidade do fruto do Espírito, tem lá um capítulo, lá no capítulo 5, a partir do verso 16, coisas maravilhosas falando do fruto do Espírito. Paulo escreveu também, Paulo fundou a igreja de Éfeso, uma igreja onde ele destaca o plano eterno da salvação, onde ele exorta a santidade. Escreveu a carta aos Filipenses, onde havia divisões, embora ele fale tanto daquela igreja, mas também havia divisões. Ele ali exorta a Evódia, a Síntique, que pensassem concordemente no Senhor. Paulo escreveu a carta aos Romanos, onde se destaca ali a doutrina da salvação. Escreveu carta aos Coríntios, uma igreja com grandes dificuldades, onde havia divisões, imoralidades, problemas quanto à ceia, tantas coisas desse tipo. E a igreja de Tessalônica, apesar de surgirem algumas dificuldades devido à ansiedade que eles tinham da volta de Jesus, precisou até alguns esclarecimentos, mas apesar disso, ela se tornou notável pelo seu comportamento, pela maneira como ela ouviu e acatou a palavra de Deus, pela maneira como o efeito que o ingresso do Evangelho gerou nesse grupo. Vemos aqui que eles receberam o Evangelho mesmo em meio a tribulações, está lá no verso 7. Diz assim o apóstolo Paulo aqui nesses versos: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Foi em meio a muitas lutas e tribulação que eles receberam a palavra. Tornaram-se modelo. Você já pensaram numa igreja modelo? A igreja de Vila Gerte, modelo para o presbitério, para o sínodo. Então era uma igreja que se tornou um modelo. As outras igrejas se miravam nessa igreja. Olha, é assim que nós temos que caminhar, é assim que nós temos que viver. Um padrão elevado de cristianismo, aqui no versículo 8 diz assim, Paulo acrescenta: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. A igreja extraordinária. Paulo diz não ter nada a acrescentar à fé daquelas pessoas.
Uma fé que se expressava através de transformações evidentes na vida deles e no serviço a Deus. No verso 9 ele continua: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Uma igreja que Paulo aqui tece palavras das mais elevadas para destacar o que a palavra de Deus produziu nesta igreja. Destaca-se ainda o modo como eles abraçaram a promessa da volta de Jesus e do perdão que há em Cristo, no verso 10. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. A maneira como eles abraçaram essa realidade de que Jesus voltaria, o perdão de pecados. E devido a essas evidências, Paulo declara reconhecer na vida desta igreja a eleição de Deus. O versículo 4 ele diz assim, ele escreve: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Portanto, é uma igreja que se destaca em meio às demais igrejas neotestamentárias. Mas o que levou a igreja de Tessalônica a viver um cristianismo assim? O que aconteceu nessa igreja que levou eles a viverem dessa maneira? Um cristianismo caracterizado, se você ver lá no versículo 3, Paulo fala que algumas características interessantes, importantes, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Essa igreja tinha uma fé operosa. Nós dissemos, eu tenho fé em Jesus. Mas nem sempre a fé que eu tenho é uma fé operosa. Uma fé que frutifica, uma fé que se manifesta, que se revela, que as pessoas, os meus amigos, seja na vida profissional, seja na faculdade, os meus vizinhos vão para mim e falam, olha, essa pessoa é uma pessoa diferente. A gente percebe que a maneira dele viver, dele agir, dele se conduzir, ou dela caminhar, é diferente no meio, no contexto em que ela vive. Isso é uma fé operosa. Uma fé que se revela, que se manifesta. Mas não é só a operosidade da fé que Paulo se recorda, mas também da abnegação do vosso amor. Vejam que a cada palavra Paulo acrescenta um adjetivo. Fé operosa, o amor abnegado. Nós temos amor pelos irmãos, mas será que nós temos um amor abnegado? Um amor dedicado, um amor que chega ao sacrifício, um amor que renuncia, um amor que se revela em dedicação. A gente trata de coisas lá na igreja, assim, a gente percebe, às vezes, até entre os irmãos, que não há aquele amor que se dispõe a servir, que se dispõe, às vezes, a fazer um contorno diferente no seu trajeto, só para levar um irmão até a casa dele, ou sair do seu trajeto para, olha, se está no meu trajeto, tá bom, se não estiver no meu trajeto, mas isso é um mínimo, eu estou mencionando uma coisa mínima, mas que tipo de amor nós temos? Paulo fala que eles tinham um amor abnegado. Mas Paulo ainda continua, num outro ponto, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Não era só uma esperança, era uma esperança firme. Uma esperança que evidenciava convicção. Uma esperança que não se abatia pelas dificuldades. Muitos cristãos, quando enfrentam dificuldades, se abatem, se afastam, se desanimam. Essa igreja, Paulo diz, olha, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor, firmeza da vossa esperança. Geralmente nós nós ouvimos pessoas atribuir o sucesso ou as dificuldades de uma igreja ao pastor ou ao líder dessa igreja. Em geral é assim que a gente avalia, olha, tal igreja está indo muito bem, porque olha lá o líder, lá o pastor, e geralmente a gente analisa as coisas dessa forma. É até uma maneira lógica de nós avaliarmos o trabalho.
E realmente a igreja de Tessalônica teve bons líderes. Teve líderes que são modelo para nós. Veja só o modelo de liderança que eles desfrutaram aqui com Paulo e seus companheiros. Capítulo 1, mesmo versículo 2, Paulo escreve assim, ó: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Eles tinham líderes que oravam constantemente por eles. Uma liderança que orava, que clamava, orava a Deus, sempre dava graças a Deus e orava por eles, mencionando eles sempre nas orações. Tinha uma liderança que se dedicava no trabalho, capítulo 2, versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, 2,9, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Era uma liderança que trabalhava, que ensinava, que orientava. O versículo 10, vemos aqui um modelo de vida piedosa. Versículo 10, vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Vocês são testemunhas de como nós nos comportamos piedosamente no vosso meio. A igreja de Tessalônica tinha uma liderança extraordinária. Versículo 11, ele continua: e sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos, ou seja, como pai a filhos, um amor muito grande de Paulo e dos líderes por essa igreja. Amor profundo, afeição. Como diz aqui, eu continuo aqui no versículo 12, era uma igreja que era aconselhada e orientada. Versículo 12, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então era uma igreja que tinha uma liderança extraordinária. Amor, modelo de vida piedosa, aconselhamento, orientação. Certamente tudo isto contribuiu para que a igreja de Tessalônica fosse essa igreja que se tornou um modelo. Certamente tudo isso contribuiu. Ela se tornou um modelo para os seus dias, por toda a Macedônia, Caia e etc. E é modelo para nós até os dias de hoje. Mas seria a eficiência de Paulo, dos seus companheiros, será que foi a eficiência deles como líderes que gerou todo esse quadro de uma igreja extraordinária como Tessalônica? Será que basta a dedicação de um líder, de um pastor, para uma igreja tornar-se uma igreja modelo? Nós sempre partimos desse princípio. Se um trabalho vai bem, é o pastor, é a qualidade do pastor, é o pastor que se dedica. Nós sempre o julgamos, analisamos dessa forma. Muitos pensam assim. Atribuem o crescimento ou a falta de crescimento de uma igreja ao líder, ao pastor. Mas não foi Paulo também e os seus companheiros que fundaram a igreja da Galácia? Onde os cristãos foram inconstantes? Por que na igreja da Galácia deu um resultado? E na de Tessalônica deu outro? Não foi mesmo Paulo e seus companheiros que fundaram a igreja de Colossos e que ali para eles, Paulo fala que eles precisavam até fazer morrer a natureza terrena? Foi o mesmo Paulo e seus companheiros que se dedicavam, que eram modelos, que oravam por eles da mesma forma. Não foi o mesmo Paulo que fundou a igreja de Filipos e havia dificuldades entre os membros, havia partidarismo? Não foi o mesmo Paulo que fundou a igreja de Corinto e houve imoralidade, houve divisões, imaturidade, egoísmo e tantas coisas? Qual a razão dessa diferença? O que tinha a igreja de Tessalônica que viveu diferente de outras igrejas que Paulo também fundou? Onde que está o segredo disto? Onde que está a diferença que gerou isto? Quando nós atentamos para a carta como um todo, nós percebemos que em Tessalônica aconteceu uma coisa incomum. Não deveria ser incomum, mas
Foi incomum. Não foi dom de línguas, curas, profecias, qualquer coisa espetacular. Não é porque era uma igreja pobre ou rica, estava na capital, no interior, mas ali ocorreu algo diferente que nós não encontramos referência semelhante em qualquer outra igreja do Novo Testamento. Se você quiser acompanhar ou apenas ouvir, há um fato comum nas cartas de Paulo. Paulo, quando escreve, por exemplo, aos Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 8, por exemplo. Vamos ver alguns exemplos aqui. Romanos 1, 8. Paulo, em geral, nas suas cartas, ele sempre manifesta uma ação de graças aqui pela igreja. Então, Romanos 1, 8 diz assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Primeiramente eu dou graças a Deus, no tocante a todos vós. Aqui na igreja, ou melhor, escrevendo a igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 4, você vê alguma coisa da mesma semelhança. Diz assim no 1 Coríntios 1, 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi concedida em Cristo Jesus. Muito bem. Quando Paulo escreve na sua carta aos Efésios, isso é todas as cartas, eu estou mencionando apenas algumas. Efésios capítulo 1, versículo 16, Paulo escreve assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Essa é uma tônica na maioria das cartas que Paulo escreve. Eu dou graças ao meu Deus por vocês, mencionando-vos nas orações e assim por diante. Paulo sempre dá graças por algo relativo à igreja a qual ele está dirigindo a sua carta. Mas na igreja de Tessalônica tinha algo em particular pelo qual Paulo queria dar graças a Deus, e esse motivo, creio, é o fator determinante, responsável pelo elevado padrão de vida cristã que essa igreja viveu. Nós já vimos aqui que no capítulo 1 de Tessalonicenses, verso 2, ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, etc. Vejam agora lá no capítulo 2, versículo 13. Paulo tinha uma outra razão para dar graças a Deus por esta igreja. Ele diz assim: olha, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. E ele começa: é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. E aí nós vemos que essa igreja, ela tinha uma maneira de ouvir a palavra que se destacava de todas as demais. Isso é realmente extraordinário. A palavra, os conselhos, as admoestações dos seus líderes não eram acolhidos, não eram ouvidos como palavras de homens. Eram ouvidos como palavra de Deus. É verdade que nos nossos dias, cheios de tantas novidades teológicas, tantos falando com a Bíblia na mão em nome de Deus, mas tantos interesses e vaidades que vão acontecendo pelas igrejas, nós precisamos discernir aquilo que nós ouvimos. Precisamos prestar atenção naquilo que está sendo falado. Contudo, uma vez conscientes que aquela palavra que estamos ouvindo é bíblica, é fiel, nós deveremos recebê-la sempre como palavra de Deus. Era nesse nível que os crentes de Tessalônica ouviam os ensinos de Paulo e dos seus líderes. E era exatamente esta palavra, a recepção da palavra dessa forma, que produzia o resultado que nós lemos lá no começo. Eles não se reuniam para ouvir Paulo, Timóteo, Silvano, fosse quem fosse, eles se reuniam para ouvir a palavra de Deus. E a isto acrescente-se um detalhe: eles não somente ouviam, eles acolhiam essa palavra, eles traziam para dentro de si essa palavra.
Paulo usa esse termo aqui, que tendo vós, diz no verso 13 lá do capítulo 2, recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes. É mais do que ouvir, é mais do que receber. Eles acolheram essa palavra, eles trouxeram essa palavra para dentro deles. Por vezes nós vimos a igreja para ouvir quem? O pastor. Vou lá ouvir, o pastor vai falar. O presbítero vai falar ou vai ensinar de manhã. Aquele conselho que nós vimos às vezes buscar para ouvir do pastor, ou de um presbítero, ou de um irmão, nós ouvimos conselhos que são bíblicos, fiéis à palavra, mas não como sendo o que é palavra de Deus, mas como palavra dos homens. E quando nós ouvimos uma palavra como vindo dos homens, então nós nos colocamos na condição de julgar essa palavra. Nós nos colocamos na possibilidade de dar ouvidos a ela ou não, porque afinal quem falou isso? Foi o pastor Nelson, pastor Paulo, ou o presbítero A ou B. Nós não temos esse critério. Isso pelo qual Paulo dá graças por essa igreja é algo extremamente diferente. Aquela igreja não se reunia para ouvir um sermão vindo de Paulo. Eles se reuniam para ouvir a palavra de Deus. E Paulo fala isso com muita clareza, que tendo vós recebidos a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens. Muitos têm acolhido a palavra que ouve na igreja, não como palavra de Deus. E não produz, portanto, no coração, o efeito que deveria produzir. Provavelmente seja esta a razão de haver tantos cristãos, tantos crentes insatisfeitos que não progridem na fé. Olha, estou na igreja há tantos anos, não mudou nada. Mas o que você tem ouvido? Vou lá toda vez ouvir o pastor fulano, o pastor Beltrano. Está errado. Você só vai ter a sua vida transformada quando você começar a ouvir a palavra de Deus. A palavra que traz uma orientação que você deve seguir. Não é para você julgar se é bonita, se é interessante, se está de acordo com o que você esperava, se está de acordo, se foi muito bem pregado. Não é palavra de Deus. É isso que essa igreja ouvia e era isso que produziu o resultado que nós vemos lá no capítulo 1. Mas nós vimos a igreja para ouvir um sermão, que na nossa visão foi preparado pelo pastor e acabou. A igreja de Tessalônica não se reunia para ouvir um sermão do apóstolo Paulo. A igreja de Tessalônica não se ajuntava para ouvir o que Silvano ou Timóteo tinha para dizer. Eles se reuniam para ouvir o que Deus tinha para falar para eles. E isso, irmãos, é o que vai fazer toda a diferença na sua vida. É isso que vai gerar mudança, que vai gerar transformação, que vai me levar, me conduzir a refletir sobre o meu modo de vida, sobre a minha maneira de ser, sobre como eu tenho andado e como Deus espera que eu ande. É isso que vai gerar mudanças. Muitos crentes estão na igreja insatisfeitos, não progridem, não adquirem maturidade, apesar de já ter ouvido tantos sermões. Muitos ainda estão dentro da igreja, creem em Jesus, mas andam na carne. Na carne. São milindres, é isso, é aquilo, é não sei o que, mas tanta coisinha na carne. A transformação vem a pedir que nós nos enchemos do Espírito, podemos ser cristãos convertidos, mas é interessante que Paulo escreve lá aos Efésios lá. Ele está escrevendo uma carta a crentes, mas ele escreve, olha, enchei-vos do Espírito. Podemos ser crentes, convertidos, nascidos de novo, mas vazios do Espírito, não temos sido alimentados pela palavra de Deus, porque nós podemos não estar ouvindo a palavra de Deus como de fato ela é. Palavra de Deus. Mas há outro detalhe importante nesta carta, nesse ponto de vista, no que Paulo está dizendo.
E é muito interessante, a palavra operava, essa palavra que era pregada lá, que era acolhida como palavra de Deus, ela operava eficazmente apenas na vida de alguns. Na vida de alguns. Vejam que Paulo aqui no final do versículo 13, ele faz uma distinção, né? Ele diz lá, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós quem? Os que credes. Tem gente que ainda não está prestando atenção, não está considerando que essa palavra é palavra de Deus, que aquela exortação que nos foi dada no domingo, não foi vinda lá do pastor, do presbítero, seja de quem for, mas foi Deus me exortando, foi Deus me incomodando. Tem gente que vai para casa aborrecido, o pastor hoje falou, parece que ele... Para com isso. Venha para a igreja para ouvir Deus falando. Se a palavra é bíblica, é fiel, é palavra de Deus. E é assim que essa igreja ouvia a palavra pregada. Somente os que recebiam a palavra de Deus, essa palavra pregada como sendo palavra de Deus, é que usufruíam da operosidade, do poder transformador da palavra. Palavra que está operando eficazmente em quem? Em vós, os que credes. Aqueles que criam. Finalmente, o que falta às nossas igrejas para que elas se tornem modelos? De repente, são esses pontos que havia em Tessalônica. De repente, falta às nossas igrejas esse motivo precioso pelo qual diz, olha, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Nós temos outra razão. Você não vê essa mesma razão na igreja aos Gálatas, aos Coríntios. Nessas igrejas a palavra de Paulo, pelo contrário, era julgada. Desconsideravam. Mas numa igreja como essa, onde a palavra de Deus foi recebida como palavra de Deus, essa palavra gerou coisas extraordinárias. Nem sempre atinge assim a igreja. Mas talvez o que você tem que pensar é a minha vida. Eu preciso ouvir assim a palavra de Deus. Eu preciso vir à igreja para ouvir a palavra de Deus. É isso que vai gerar mudanças. É isso que vai me fazer levar a sério as admoestações, as exortações que eu tenho ouvido. Senão vai ser apenas mais um conselho de alguém como eu, que eu posso ouvir, considerar ou desprezar. Então, à luz dessa carta, há dois fatores importantes para que uma igreja se torne modelo. Ou talvez para que a minha vida se torne uma vida modelo, uma fé que gere mudanças, uma fé que repercuta, que outros possam ver através da minha vida o que Deus tem feito, o que é necessário. Líderes que nos sirvam de modelo. Ministérios marcados por oração incessante, dedicação ao trabalho, modelo de vida piedosa, amor profundo e afeição pelo povo, aconselhamento, orientação bíblica. Esse é um ponto. Segundo ponto, igrejas compostas de homens e mulheres que ouçam a palavra de Deus. Com devido peso, palavra de Deus. É isso que aconteceu na igreja de Tessalônica. Uma igreja que se tornou modelo para toda a Macedônia e Acaia. Uma igreja que cresceu. Uma igreja que Paulo diz, olha, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Vocês já estão vivendo o evangelho como devem viver. Uma igreja que ouvia a palavra como palavra de Deus. Avaliação. A igreja de Tessalônica
ouvia e acolhia a palavra de seus líderes como sendo palavra de Deus. E nós? E eu? Como que eu tenho ouvido a palavra? Que peso a palavra que eu tenho ouvido na escola dominical, nos estudos bíblicos durante a semana, quem sabe, nos cultos, que peso essa palavra tem na minha vida? Será que eu tenho ouvido essa palavra como palavra de Deus? Eles tinham uma fé operosa. E a minha fé? Será que a minha fé é uma fé operosa? Uma fé que me leva a servir, a agir, a atuar, a eu manifestar amor, a eu crescer, eu aprender mais. Eles amavam uns aos outros. Paulo diz que eles cresciam nesse amor. Amor abnegado. E o meu amor pelos meus irmãos? Eles viveram um cristianismo modelo. Um modelo intenso. E nós? O testemunho deles teve repercussão. Onde quer que eles estavam, as pessoas sabiam, olha, esse daqui é de Tessalônica, aquela igreja lá que, olha, está vivendo. E você? Quem as pessoas dizem lá no seu trabalho que você é? Quem as pessoas dizem lá na faculdade, entre os seus amigos, quem é você lá no meio deles, na sua família? Nos seus vizinhos, quem é você? A fé operosa, ela vai repercutir. As pessoas vão ver o modo de agir, o modo de falar, as opiniões do que crê, do que tem essa fé operosa, vai ser uma opinião sempre diferenciada. A resposta a essas questões passa por um crivo de que modo temos recebido a palavra dos nossos líderes, como palavras de homens ou como a palavra de Deus, como de fato ela é, segundo afirma o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe a igreja de Vila Gerte, que o Senhor esteja fazendo uma obra extraordinária na vida da igreja, na vida dos irmãos. E essa transformação, essa mudança começa com você mesmo. Não é? A gente olha para a igreja, olha para você. Uma vida transformada, uma vida cuja fé pode ser vista, um testemunho que repercute. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, abençoe a vida do reverendo Paulo, que está à frente do conselho desta igreja, da junta diaconal e demais lideranças. Que Deus abençoe ricamente a vida desses irmãos, que o Senhor faça uma obra extraordinária e continue fazendo uma obra extraordinária na vida de vocês. Deus os abençoe.